conto indiano, bem pequenininho, e depois vocês vão entender o motivo. Conta-se que em uma aldeia ia ter uma festa. E então, o jovenzinho que morava do outro lado da margem do rio soube dessa festa e queria muito ir. Mas acontece que do lado onde ele morava ia haver também um culto no mesmo dia. Então ele ficou super dividido. Será que eu fico aqui e assisto o culto? Ou será que eu atravesso o rio e vou na festa? E do outro lado acontecia também a mesma coisa com um jovem. E ele pensava, será que eu vou lá na outra aldeia assistir o culto? Ou fico aqui para participar da festa? Bom, livre-arbítrio, o que morava do lado de onde ia ter o culto, pegou sua canoa, atravessou e foi na festa. E o que morava lá do lado da festa, pegou a canoa, atravessou e foi para o culto. Passado um tempo, houve um desastre naquela região e os dois desencarnaram. Então, o que chegou no céu e tinha ido na festa estava muito preocupado, porque ele deixou de ir no culto, né, se iluminar com os conhecimentos. E o que foi na festa, no culto, estava muito tranquilo, porque ele foi no culto, deixou a festa, ele era mais preocupado com as coisas celestiais. Aí, lá, chegando de frente, né, com a autoridade que se encontrava lá no céu para dizer se eles podiam entrar ou não, aquele que foi no culto ficou surpreso, porque ele não podia entrar, ele precisava voltar. E ele disse, mas como? Eu deixei a festa para ir ao culto. E aí perguntaram a ele, mas você foi de coração? Porque você foi no culto e ficou preocupado com a festa que você estava perdendo. E aquele que foi na festa nem se divertiu, preocupado com o culto que ele deixou de ir. Bom, eu gosto de contar essa historinha para que a gente aproveite, porque nós estamos aqui hoje por livre e espontânea vontade, creio eu. Tem alguém aqui que veio por livre pressão de alguém? Tem alguém que veio pela primeira vez? Mas já conhece a doutrina, alguma coisa assim? Já? Então, mas vieram porque querem, né? Nós viemos aqui hoje, foi uma escolha de todos nós. Então, que a gente aproveite, porque é uma grande oportunidade. Tempo é algo que a gente não consegue trazer de volta. E Deus, Ele não usa de violência para conosco. Deus usa de tempo. Ele nos dá todo o tempo para que a gente possa se modificar. E, infelizmente, só Ele usa de tempo. Nós estamos agora nos avizinhando de um período muito crítico, né? Os próximos 2 meses, nós vamos ter que ter muito cuidado. Então, quando eu escolhi hoje o tema, o que eu traria aqui para falar para vocês, eu escolhi falar sobre perdão e sobre fé. Porque nós vamos precisar exercer durante todos esse período de turbulência que nós vamos passar agora, nós vamos precisar ter muita fé e exercitar o perdão. Na nossa doutrina, nós temos temas, tantos temas, que nós somos apaixonados, né, enquanto palestrantes, e quanto mais nós vamos aprendendo, a gente quer falar de coisas mais complexas, mas de vez em quando nós devemos voltar para a base do Espiritismo, a bandeira do Espiritismo. E Allan Kardec disse que a bandeira do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Então não adianta eu vir aqui falar de temas rebuscados. Eu fiquei numa dúvida enorme, querendo
trazer a palestra mais completa de Francisco de Assis, que eu já preparei, e outros temas, mas o tempo todo eu era intuída. Não, fale sobre caridade, que você vai estar falando do que nós precisamos muito. Porque a caridade, ela é uma tríade, né? Então, dentro da caridade, a gente tem fazer o bem, ser indulgente e perdoar. E a caridade, ela também, dentro dela, ela comporta a fé e a esperança. E nós precisamos, mais do que nunca, da caridade. Nós precisamos lembrar que se nós gostamos de frequentar uma casa espírita, mesmo que não sejamos espíritas, nós precisamos lembrar qual é a bandeira que o Espiritismo hasteia o tempo todo. Que fora da caridade não há salvação. E por que então eu quis falar sobre perdão? Porque nós estamos enfrentando, até dentro das casas espíritas, conflitos com relação a esse período que nós estamos enfrentando. Nós temos grupos, e cada um de nós aqui, independente da nossa religião, nós também temos opções partidárias, nós também temos ideologias. Mas nós precisamos entender que o outro tem o direito também de ter a sua opinião. E nós precisamos aprender a respeitar. Porque vocês acham que é fácil viver? O que vocês acham? É fácil viver? Eu vou dizer para vocês que é fácil viver. E aí vocês vão falar, todo mundo aqui respondeu não. Quem está em casa não viu. Mas eu vou dizer que é fácil viver. O problema é conviver. Não é verdade? Porque se a gente vivesse sozinho, sem ter que conviver com o outro, era uma maravilha. Até porque há pessoas que fazem essa opção. Elas optam por viver reclusas. Mas será que há aproveitamento dessa reencarnação recluso? É muito fácil eu viver só comigo mesma. Ou respeitando algum superior, né, hierárquico, lá dentro de algum mosteiro, enclausurada, mas é fácil. Difícil é eu viver, eu conviver com pessoas que pensam diferente de mim. Difícil é entender que o outro está naquela situação, com aquela opinião, porque é o que ele consegue entender, o que ele pode viver. Então, é importante a gente entender que o perdão, ele foi colocado, explicado por Kardec, e ele nada fazia sem nenhum propósito, porque ele era um professor inteligentíssimo, muito didático, e quando ele esmiuçou o que era a caridade, ele colocou no grau de dificuldade. Por quê? Fazer o bem, a gente consegue. Às vezes você acha que está fazendo bem e não está fazendo bem, mas a gente tenta e na maioria das vezes a gente consegue fazer o bem. Se colocar no lugar do outro já tem um grau de dificuldade. A gente vestir o sapato do outro, né? Calçar o sapato do outro. Porque nós costumamos falar assim, mas por que ele não se separa da fulana? Por que ele não vai estudar? Por que ele não modifica a vida dele? Coloca o sapato dele para verificar se você consegue agir da maneira com que você está dizendo. Isso se chama indulgência. Eu me coloco no lugar do outro, para eu poder ter a ótica do outro e entender por que é que ele age daquela maneira. E aí, por último, ele disse, caridade é perdão. E é fácil perdoar? O que vocês acham? Eu acho muito difícil, e eu falo isso por mim também. Porque não há nenhuma diferença entre eu e vocês. Talvez eu possa ter um pouco mais de conhecimento da doutrina. Talvez eu possa ter lido mais livros mais que vocês. Mas nós temos um ponto de convergência,
que é a ação. E aí eu não me diferencio de vocês. Eu também tenho grande dificuldade na prática de tudo aquilo que eu sei. Mas o problema maior com relação a mim, a Maria, aos palestrantes, quem conhece mais, é que a gente erra sabendo. A gente faz com conhecimento de causa. Porque é difícil. Nós somos pegos o tempo todo de surpresa. Porque assim, é fácil você ir para algum lugar e saber que lá vai ter um desafeto seu e que você vai ter que ter todo o cuidado nesse relacionamento que você vai ter com essa pessoa. Mas e se você for surpreendido? Só espíritos elevados que podem ser surpreendidos e não reagir ainda da maneira com que nós reagimos. Porque exercitar o perdão, às vezes, é necessário tempo. O mesmo tempo que Deus usa conosco. Às vezes, nós precisamos de um espaço entre aquela situação que aconteceu, para que a gente consiga pensar, para que a gente consiga perdoar verdadeiramente. Porque nós somos obrigados a perdoar? Vocês acham que a gente é obrigado a perdoar? Nós somos. É uma condição que está na oração que Jesus nos ensinou. O Pai Nosso diz assim: me perdoa assim como eu perdoo aqueles que me têm ofendido. É uma condicionante. O Senhor me perdoa porque eu perdoo também. E se a gente não está perdoando, por que é que Deus vai ter compaixão de nós? E aí eu vou lembrar de vocês da parábola do credor incompassivo, que é daquele que não tem compaixão. Não é uma parábola muito conhecida, né? Vocês conhecem essa parábola? Olha, por falar em parábola, esse livro aqui é maravilhoso. E ele trata das parábolas e ensinamentos de Jesus. E explica de uma maneira muito fácil. E aqui tem, então, a parábola do credor incompassivo. Então, Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim e quantas vezes eu tenho que perdoar? Será que são 7 vezes? E respondeu Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei. E aí vem a parábola. Que resolveu ajustar as contas com os seus servos. E tendo começado a ajustá-las, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo, porém, o servo como pagar, ordenou ao seu senhor que fossem vendidos, ele, a sua mulher e os seus filhos. Naquela época era assim. E tudo quanto ele possuía, e que se pagasse então dessa forma a dívida. O servo, prostrado, reverenciava, dizendo: Senhor, tenha paciência comigo, que eu pagarei tudo. E então esse senhor teve compaixão daquele servo, deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. Porém, olha isso, gente, fiquem em paz. Tendo saído de lá, aquele servo que foi perdoado encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 denários. Ele devia 10.000 talentos. E o outro lhe devia 100 denários, que era uma quantia bem menor. E ele segurou então o seu devedor e sufocando ele, disse: paga tudo que você me deve. E este, caindo aos seus pés, implorava: tem paciência comigo, eu te pagarei. Ele, porém, não o atendeu, mas foi embora e mandou que conservasse então ele preso, até que ele pagasse a sua dívida. Será que a gente, às vezes, não se comporta da mesma forma do credor incompassivo?
Então, nós queremos que Deus nos perdoe. Nós queremos que Deus nos ajude. Nós queremos que a gente consiga melhor situação, melhor posição na vida. Mas temos vários devedores. Somos credores de muitos devedores. E não temos essa compassividade para com eles. E às vezes por pequeninas coisas, como aqui, no caso. Então, nós precisamos perdoar, é uma condição para que a gente consiga também o perdão. Deus não se magoa conosco, mas Ele não vai tirar as nossas dívidas. Dívidas confessadas, dívidas que nós fizemos, elas podem até serem proteladas, mas elas terão que ser pagas. Portanto, o perdão é obrigatório. O tempo é necessário. Há perdões que necessitam de tempo, de espaço. A gente precisa respeitar o outro. Vira e mexe, eu passo por situações e eu disse assim, acho que agora eu já aprendi. Porque foi a quarta, eu falei, agora eu acho que eu entendi. Porque, como na escola, se a gente não entende a lição, a professora repete. Não entendi, repete. Ou a gente repete de ano. Não sei se existe ainda mais repetência, mas na minha época era. Até você aprender. Você não pode passar para uma graduação maior sem ter aprendido a lição. Então, enquanto eu não entendi o que aquela lição estava querendo me dizer, eu continuei repetindo. E o que acontecia comigo era assim, uma situação de conflito, aí eu chegava, pedia perdão para a pessoa não estava preparada para me perdoar. E aí lá vinha o jogo da verdade. Aí a pessoa está irada, com muita raiva, às vezes com razão ou sem razão, porque a verdade é muito subjetiva, a verdade é de cada um. Eu posso falar para vocês assim, olha, o que vocês estão vendo, e vocês vão descrever do ponto de vista de vocês. E eu vou descrever o mesmo objeto do meu ponto de vista. Então, a verdade depende do ponto de vista. Então, a pessoa irada falava, não, você fez isso e aquilo e tudo mais, e tudo mais. E aí, eu pedia, mas me desculpa, olha, não percebi, isso não vai mais acontecer. Não, mas e tudo mais. Bom, aí eu saía magoada, sem conseguir perdoar aquela pessoa. E aí todo o problema da pessoa passava para mim. Porque ela estava com raiva, despejou tudo em mim, e eu não conseguia perdoar, e agora eu tinha, então, que conviver com aquelas águas represadas. Mágoas, mas águas. E aí, levava um certo tempo, eu me distanciava, ficava muito triste. Passava um tempo, outra pessoa, a mesma situação, até que eu entendi. A pessoa, quando ela está irada e ela vem dizer alguma coisa para você, por mais que você concorde com ela, às vezes você não desarma aquela bomba. Você tem que ouvir. Mesmo você dizendo que entendeu, ela diz. A última foi, eu falei assim, olha, me perdoa. Aí a pessoa continuou, eu falei assim, olha, eu entendi. Não adianta falar que entendeu. Bom, eu pensei, silêncio agora. Deixa falar, a gente toma uma certa distância e aguarda. E tudo isso, a última foi por conta de palestra, que eu falei alguma coisa que a pessoa se ofendeu. E eu falei, olha, me desculpa, tomarei mais cuidado com o que falo. Não resolveu. Então, o que a gente faz? Toma distância. Não precisamos entender que o outro precisa de um tempo. Ele está irado, cheio de mágoas, más águas, não consegue conceder perdão. Porque, às vezes, a gente está fazendo o bem e ofende alguém, sem querer. Nós também praticamos o mal sem querer. Na maioria das vezes, não há dolo, não há intenção. Então, o que eu aprendi? Se alguém está magoado comigo, não adianta eu ir lá naquele momento pedir perdão. Eu preciso dar um tempo para a pessoa. Ela precisa respirar, se acalmar. Assim como eu também.
Se alguém me magoa e me ofende, me deixa eu processar tudo aquilo. Eu preciso de tempo. E Deus nos dá tempo. Por que que a gente também não tem esse direito de ter esse tempo? Porque nós todos, sem exceção, nós somos regidos pela lei de causa e efeito. Então, quer a gente queira, quer a gente não queira, nós vamos ter que experimentar as mesmas situações que nós submetemos às outras pessoas. E isso não é... Quando eu falo isso lá em casa, meu marido fala assim, você está jogando praga. Eu falo assim, não, lei de causa e efeito. Tudo aquilo que a gente faz repercute. Então, não é, praga não existe, está parecendo a minha avó, eu falo para ele, não existe praga, existe a lei de causa e efeito. Tudo aquilo que eu fiz, eu vou ter que restituir, porque é a lei do Pai maior. E se a gente quer também ser perdoado, a gente precisa ser misericordioso para que a gente também possa receber essa misericórdia, não só de Deus, como dos homens. Porque a justiça de Deus, ela dispensa o nosso concurso. Nós não precisamos fazer justiça pelas próprias mãos, porque a lei do retorno se incumbirá. O malfeitor vai ter que se ater com a lei que ele desequilibrou. E aí a gente tem que pedir que ele tenha forças para conseguir equilibrar esse desequilíbrio causado na psique do outro, na vida material, seja lá a forma com que ele desequilibrou. Ele vai ter que se ater. Então, quantas vezes a gente tem que perdoar? Inúmeras vezes. Precisamos conviver? Às vezes precisamos nos distanciar. Mas um dia precisaremos nos ter com essa pessoa. Porque se a gente ficar, eu não quero saber, deixa para outra vida, vai ficar para outra vida mesmo. E aí vai nascer como um filho, porque se vem como marido, a gente divorcia. Né? Então, vai ter que ser como filho. Vai ter que ser como mãe, como pai. Porque aí os laços são inquebrantáveis. Né? E então, se a gente não quer passar sempre pelas mesmas situações, a gente tem que mudar de atitude. Para com aquele agressor, para com aquela pessoa desajustada. E até, às vezes, o desajustado somos nós. Precisamos falar, olha, eu estou demais. Não é possível que eu brigo com todo mundo e só eu tenho razão. Então, a gente também tem que se conhecer e fazer essa autoavaliação. Chico dizia, e eu gosto muito, e eu digo que eu tenho que decorar esse dizer de Chico, porque é muito interessante e eu me identifico muito. Que nós sofremos pelos nossos amigos e nossos familiares, por não sermos a criatura ideal ou o tipo de perfeição que eles esperam de nós. Não é verdade? Tem gente que nos coloca num altar, principalmente quando a gente está aqui na frente, né? Ontem nós estivemos lá numa casa que estava fazendo aniversário, numa reunião, e aí revi muitos amigos queridos, você é maravilhosa, e eu pensando, nossa, não me conhecem. Nossa, você é muito boa, e eu, meu Deus, eu falava, bom é Deus, gente, por favor, vocês não moram comigo, come 1 quilo de sal do meu lado, para ver quem sou eu. Mas é assim, as pessoas que nos amam, os nossos familiares, aqueles que nos amam, as nossas mães principalmente, nos colocam num altar que nós não merecemos. Mas e os nossos inimigos, os nossos adversários? Eles nos colocam em lugares, nos dão cada adjetivo, nos qualificam com tantas imperfeições que nem sempre a gente carrega elas, né? Então é assim, um te coloca lá no céu, o outro te joga no inferno. Mas o Chico diz que os espíritos benfeitores asseguram, nos asseveram que a gente tem que ter paciência, tanto com o julgamento muito elevado, quanto o julgamento depreciativo. Porque o dia que a gente chegar na vida maior, na qual a gente
vai saber mesmo quem nós realmente somos, nós seremos avaliados corretamente, nem céu, nem inferno, exatamente quem nós somos. E lá no mundo maior, a gente vai conseguir se amar verdadeiramente como irmãos perante Deus. Então, isso me acalenta o coração. Quando alguém me coloca muitas qualidades ou muitos defeitos, eu lembro que Chico também sofria, não me comparando a ele, mas também sofria desses mesmos problemas. Então, é importante que a gente não esqueça do perdão. E quem mais conhecimento tem, mais será cobrado. Então, agora, nesses momentos de conflitos, de cada um, né, tomando o seu partido, tem o seu candidato, que a gente não esqueça que a gente está ali com um irmão e que as eleições vão passar. A minha avó, ela sempre dizia assim, para de brigar por conta do time de futebol, para meu irmão e meus primos. Amanhã os jogadores estão tudo comemorando, são tudo amiguinhos, vocês estão de mal. E assim também acontece com a gente. Os nossos candidatos acabam mais no futuro fazendo coligações e nós perdendo a amizade aqui. Então, sim, cada um tem a sua convicção e que a gente saiba respeitar. Às vezes, dentro da mesma casa, isso acontece na minha, há racha, né? Um torce para um candidato, o outro, mas tem que ter respeito. E, principalmente, perdão. Porque, às vezes, o outro está fazendo aquilo e ele nem sabe o que ele está fazendo. E toda religião, ela prega o perdão. Eu fico, às vezes, indignado com pessoas que professam de outra religião e falam algumas coisas que eu não entendo, porque, em primeiro lugar, de tudo vem o perdão. Todo mundo que se diz cristão tem que aplicar o perdão, independente da sua religião. E principalmente nós. Porque como é que eu vou saber que a Renata é espírita, que a Maria é espírita, o Alessandro é espírita? Pelo esforço que eles fazem para domar as suas más tendências, que a gente faz. A gente tem que saber que a nossa obrigação é sermos cada vez melhores. Cada um de nós está no lugar que tinha que estar. Eu tenho uma conhecida aqui que faz curso, Cid, toda vez termina a aula, hoje ela não está aqui, e ela faz a mesma pergunta para todos os professores que vêm aqui falar. Ela fala assim, por que eu nasci no Brasil e não nasci na França? Então, a coordenadora fala assim, não faz aquela pergunta, você vai fazer aquela pergunta, e ela faz. Mas por que será que nós estamos no Brasil, que nós vamos enfrentar agora um momento complicado? Porque nós precisamos passar por essa experiência. Ninguém está aqui à toa. E eu sempre digo para ela assim, olha, a maioria dos franceses reencarnaram aqui no Brasil. Então, acalente seu coração. Faça uma viagem lá até que você possa retornar, mereça então estar no país que você acha melhor. Mas nós estamos na condição, na religião, no lugar, no planeta, no país que nós precisamos. E o outro, gente, ele tem o direito de ser quem ele quiser. Cada um tem o direito. O Chico, ele era questionado, muitas vezes ele era questionado sobre a situação do mundo, e ele lá na sombra do abacateiro, fazendo o evangelho, falando sobre as coisas do Pai, dando as suas mensagens, e aí sempre tinha aqueles adversários que chegavam e diziam, muito bonito que você fala, né? Mas você é uma formiguinha. Olha o que está acontecendo no mundo. E o Chico passou pela Primeira Guerra Mundial, pela Segunda Guerra Mundial, pelos flagelos que a humanidade passou, e sempre sendo questionado, tudo isso que você fala como se dissessem, isso aí é balela, não resolve nada, né? O que é que você tem a me dizer? As pessoas continuam sendo más. O que você tem a dizer? E ele dizia, é direito
É direito dessas pessoas serem quem elas podem ser. Pode ter certeza que muita gente não quer ser o que é e luta contra suas más tendências. Mas essa luta leva, às vezes, não, com certeza, muitas e muitas reencarnações, para que a gente possa se depurar. Então, o outro sempre o direito de ser quem ele quiser ser, quem ele puder ser, e a nós a obrigação de sermos melhores a cada dia. E lembrar, gente, que isso vai passar, toda essa turbulência vai passar. Teremos outros problemas, porque tudo passa, passo bom, passo ruim. Graças a Deus, tudo passa. Nós também vamos passar. E também vamos passar na vida de outras pessoas. E precisamos entender também isso, que a gente tem momento de chegada e momento de partida. E não necessariamente esses momentos representam os desencarnes. Porque às vezes a gente tem aqueles amigos maravilhosos que a gente fala, nossa, como é que eu vivia antes dessa pessoa ser minha amiga? Como é que eu vivia antes desse meu amor chegar na minha vida? Mas as coisas mudam, as pessoas mudam, nós mudamos. O que a gente tem que aprender com o outro, e aí é um ciclo, e ele vai ter que seguir o caminho dele. E nós não podemos algemar ninguém ao nosso lado. É difícil você, às vezes, se distanciar de algum amigo, às vezes você se distancia em decorrência da sua vida atribulada, mas às vezes é uma questão de não haver mais afinidade. Às vezes é uma amizade abusiva, o outro, ele se impõe e você vai aceitando, de repente você fala, não, agora eu vou escolher. Agora eu também tenho direito de opinar. Então, a gente precisa entender quando é um momento de chegada, de partida, e deixar que a pessoa siga e desejar toda a felicidade para essa pessoa. A vida é feita de ciclos. A vida ela é toda pedagogia. O tempo todo ela está tentando nos ensinar alguma coisa. Se a gente não aprender, iremos repetir, repetir, repetir. E falar assim, mas por que só comigo acontece isso? Porque você precisa entender. Aí você muda de lição. E aí eu disse para vocês que a gente também ia falar sobre fé. E falar sobre fé, a primeira parábola que eu lembro, eu gosto muito de várias parábolas que falam sobre a fé. Não tem problema, não. Eu gosto da parábola que fala da mulher, que ela tinha uma hemorragia, e aí por 12 anos ela sofreu muito, e ela soube que Jesus ia estar naquela região que ela morava, e foi ter com ele, mas uma multidão o cercava. Então ela disse, bom, eu não vou poder falar com ele, mas basta que eu segure nas vestes dele, em qualquer coisa dele, e eu tenho certeza que eu vou ser curada. Então, a fé dessa mulher, eu gosto muito, porque mostra como, às vezes, a gente quer alguma coisa grandiosa, eu preciso falar com um médico, com um espírito, eu preciso de um aconselhamento espiritual, e não precisa nada disso. Basta você estar aqui para já estar recebendo. O fato de você estar ouvindo, a espiritualidade também já está te entregando o que você precisa. Então, essa mulher, eu gosto muito dessa parábola. Gosto também da passagem onde Jesus, né, ele apazigua a tempestade, e aí ainda os apóstolos ficam indignados, ele diz, olha, vocês são homens de pouca fé. E eles falam, como? Nós largamos tudo para seguir você e você fala que a gente tem pouca fé, né? Eles ficam indignados, né, os seguidores de Jesus. Mas ele diz, sim, pouca fé. Porque aquilo que eu faço, vocês poderiam fazer. E vocês não acreditam na força que vocês têm. Então, essa parábola para mim também é muito marcante. Mas a número 1, a top para mim, falar assim, Renata, qual é a parábola de fé que você mais gosta? E eu vou falar
que é a de Jesus com o centurião. Porque o centurião romano era um soldado, e a gente fala centurião porque ele cuidava de 100 outros soldados, por isso centurião. E esse centurião, ele tinha então tinha uma hierarquia sobre os soldados, né? Ele comandava 100. E esses soldados, um de seus servos, né, que servia na sua casa, adoeceu. E mesmo ele tendo um cargo, né, porque os romanos eram muito orgulhosos, principalmente um homem que se destacava e comandava 100. Então, esse homem demonstrou humildade e ele demonstrou fé. E a fé dele é tão tocante. Até hoje, quem tem formação católica como eu tive no início, a gente lembra daquela frase que fala, né? Mas dizei uma só palavra e minha alma será salva, né? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e minha alma será salva. Na verdade, houve uma modificação, porque a fala de Jesus, eu vou mostrar para vocês como foi. Mas lembra o que a igreja modificou, fez até um canto a respeito. Bom, esse centurião soube que Jesus estava entrando em Cafarnaum. E ele chegou até Jesus e contou a Jesus que na casa dele ele tinha um servo que era muito querido dele, né, um empregado, e que estava doente, estava paralítico, impossibilitado, muito mal. E aí Jesus disse assim, olha, a hora que eu acabar aqui a pregação, me fala onde você mora, que eu vou até a sua casa e vou lá curar o seu servo. E ele disse, não precisa. Eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Olha a humildade dele. Mas daqui, o Senhor dá uma ordem e essa ordem será cumprida. Porque eu também sou um homem de comando. Eu também tenho poderes. E eu digo aos meus subordinados, vá e eles vão, volte e eles voltam. E o Senhor, se disser, cura, ele vai ser curado com a sua palavra. Uma só palavra sua basta. Homem de muita fé. E Jesus disse, nem em Israel eu encontrei um homem com tanta fé. Jesus não precisava ir à casa dele. Jesus não precisava tocar no servo dele. Jesus só falando, vá, o seu servo estará curado. Então é muito marcante, é muito linda. E é essa fé que a gente precisa se lembrar o tempo todo, cultivar. Porque fé não é só a gente acreditar. A gente acredita em muita coisa. A gente acredita na meteorologia, a gente acredita no Waze, a gente acredita em tantas coisas. Mas nós precisamos não só acreditar em Deus, em Jesus, na pleiade de espíritos superiores que cuida de todos nós. Nós precisamos confiar que eles estão no comando. E aí foi por isso que Jesus falou para os seus apóstolos que eles tinham pouca fé, porque eles estavam com o mestre, eles já tinham presenciado várias curas de Jesus. E aí na tempestade, Jesus está dormindo, nós vamos morrer. E aí Jesus disse, se vocês confiassem, eu estou com o mestre aqui. Eu estou com aquele que curou. E eu vi, eu participei. Mas eu acredito que eu vou morrer. Porque ele está dormindo. Jesus não está dormindo. Ele sabe tudo o que está se passando no nosso país, nos outros países, a guerra lá na Ucrânia. Ele sabe de tudo o que está acontecendo. Ele está no comando. Ele sabe como é que essa nau vai chegar até o porto seguro. Então, nós precisamos ter esta fé, esta confiança, independente do que nós estivermos passando. Vai passar. Tudo vai passar. Ele está no comando, ele vai nos ajudar, vai nos intuir. E aí, tem uma passagem aqui, que foi a que caiu, mas aqui, ó.
Vamos ver se é essa. Gente, esse aqui é outro livro maravilhoso. A Sombra do Abacateiro. É do Carlos Alberto Bacelli. É A Sombra do Abacateiro porque o Chico Xavier tinha o costume de, aos sábados, ir no bairro do Pássaro Preto, fazer a entrega de cestas básicas e também fazer o evangelho. E a gente tem, então, os evangelhos aqui feitos pelo Chico, selecionados por Bacelli, os que ele conseguiu registrar, o que foi falado, as coisas que Chico dizia. Então, ele é maravilhoso. E, geralmente, a lição que mais, porque Chico abria a esmo, né, o evangelho, e a lição que mais saía era, seja misericordioso, sobre os aflitos, né, sobre o Cristo Consolador. Essa é a que mais reiteradamente caía e que Bacelli registrou. Então, nós precisamos entender que nós estamos vivendo, nesses momentos, turbulências. Não só nós, dentro da nossa casa, como também o nosso país vai enfrentar. Alguns momentos nós vamos ter que nos blindar, vamos ter que nos afastar dessas situações. Nós vamos ter que ter uma postura. Eu não entendo que aquele ditado que fala, quem cala consente. Não, quem cala é sábio. Há momentos que o silêncio é necessário. O silêncio costuma não errar. Não quer dizer... Chico tinha esse problema, né? Então, chegavam perto dele e diziam alguma coisa, faziam alguma pergunta, e Chico não dizia nada. E ele dizia, além de eu não dizer, eu não posso esboçar nenhuma expressão. Porque se eu esboçasse um sorrisinho... o Chico não disse, mas ele riu, então ele consentiu. O Chico piscou um olho. Então, ele não podia falar e tinha que ficar imóvel, porque colocavam palavras na boca dele. Mas, mesmo assim, ele não dizia. Ele guardava, ele dizia, há momento certo para eu me posicionar. Há assuntos também que, às vezes, nós não devemos nos posicionar em determinados lugares, em família, principalmente. Então, é um momento, e eu vejo isso acontecendo em várias palestras que eu venho assistindo, onde todos os palestrantes estão pedindo a mesma coisa. Lei do amor, lei do perdão, caridade, porque o momento pede, e muita fé. Na nossa doutrina, todos nós sabemos que não é fácil perseverar na condição de espírita, porque há momentos, né, que as pessoas cobram uma posição nossa. Eles falam, não, mas e aí? Então, nós vamos ter que precisar usar de muita sabedoria, cautela, perdão, caridade. E aí o Chico diz aqui no seu evangelho, né, que o trabalhador cristão, nós que seguimos também a doutrina, a gente paga um preço alto, mas que a gente tem que ser perseverante, porque só assim a gente vai conseguir viver realmente a nossa doutrina. A gente tem que ser perseverante e perdoar aquele que nos persegue, aquele que às vezes até nos atrapalha. Se a gente encontrasse só pessoas cultas, estudiosas, boas como nós somos, né? Até o filósofo, né? Acho que foi Sartre que disse, o inferno são os outros. Mas não, o inferno somos nós mesmos. Então, nós precisamos entender que tudo aquilo que a gente tem, de bom e de ruim, o outro também tem. E ele também, para conviver conosco, nos tolera. Que a gente precisa ter coragem para suportar os nossos esposos, os nossos filhos, os parentes doentes. Precisamos ter tolerância com os nossos adversários, porque o mundo não é feito só de amigos e de pessoas maravilhosas como nós. Então, se a gente compreender maravilhoso como o nosso, e agora doeu. Se a gente compreender que tudo vai passar, que nós estamos numa experiência material, mas nós não somos daqui, nós estamos aqui temporariamente,
em um curso. E quando a gente volta para a nossa casa maior, a gente leva, olha, eu aprendi isso, isso, isso. Posso passar de ano? Posso passar de planeta? Não, vai voltar lá. Porque você era uma pessoinha muito interessante, né? Então, nós estamos aqui para compreender os outros e não exigir que os outros nos compreendam. Porque a obrigação, enquanto cristão, é nossa de entender que a gente precisa se melhorar. E finalizando, a nossa doutrina, os palestrantes, não somos anjos. Nós somos criaturas humanas. E nós também sofremos a mesma dor que vocês sofrem. A dor, os problemas que eu tenho em casa, dói também do mesmo jeito que dói em vocês. A diferença é que talvez eu entenda mais porque eu sofra. Talvez eu entenda mais porque eu não passo de fase, como num joguinho de videogame, né? Por que a minha vida não muda? Por que meus problemas? Porque eu sou o grande problema. Aquele bonequinho lá no videogame sou eu, que não ando e que não pulo e que não faço os comandos na hora correta. Então, se a gente caiu alguma vez, se a gente entrou pelo cano, o cano tem saída. Se a gente caiu 1000 vezes, levanta 1001 vezes. É isso que vai nos fazer conseguir mudar de fase e para mundos melhores. Nós não precisamos querer a angelitude, a beatitude, a santidade, até porque a natureza não dá saltos. Nós, de repente, não vamos virar santos anjos, mas nós precisamos, a todo tempo, tentar a nossa melhora. A gente precisa ter muito ânimo, muita fé. Se não está bem, vem na casa espírita, se reabastece. Ah, não preciso ir, olha, eu vou no meu quarto, me fecho, faço uma prece e consigo me conectar e entender que eu preciso ter mais perseverança, que eu preciso ter mais paciência, que algumas coisas na minha vida não acontecem porque eu preciso perdoar, me perdoar, porque é uma condição, a condição para que a gente mude, para que a nossa vida melhore, que a gente perdoe. Porque tem aquela sempre falada frase, né? Se reconcilie com o seu inimigo enquanto está a caminho com ele. Se ele não quiser se reconciliar com você, é problema dele. Mas faça preces à distância para que ele seja melhor, que ele consiga também ser um completista, porque viver é fácil, conviver é difícil. Chegar até o fim é um desafio muito grande, mas que ele também consiga. E que a misericórdia com que Deus nos coloca, né, as nossas dívidas a serem pagas, que essa misericórdia também se estenda a ele. Né? Se eu quero que Deus me perdoe, que ele também seja perdoado, assim como eu sou. E assim nós vamos conseguir caminhar cada vez mais, seguir os nossos caminhos, vencer. Outro dia alguém me mandou uma mensagem, perguntou se eu podia conversar, e eu fiz um atendimento fraterno à distância. E aí eu disse assim, lógico que posso. Posso te ligar, me liga. Aí a pessoa me ligou. E aí ela contou o que está acontecendo na vida dela. E eu disse, nossa, está acontecendo na minha também. Tudo que você está dizendo também. Porque está tudo acelerado. Eu não sei se vocês perceberam. Parece que é aquela música da Marília Mendonça. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Sim, porque nós estamos vivendo também o planeta, né? O planeta está num processo de regeneração. Então eu digo assim, você faz aqui, já paga ali na cozinha. Fez na porta da sala, chega na porta da cozinha, já está se reajustando com a lei de Deus. E é assim mesmo. Então, ela disse, olha, mas por que está acontecendo? Aconteceu isso, aquilo e aquilo outro. E aí eu usei o exemplo que a Maria Alves sempre fala, que os problemas vêm em combo, né?
Você vai lá na McDonald's e fala, ah, você quer só o lanche? Não, eu quero o lanche, a batata, eu quero refrigerante, eu quero também o sorvete e a tortinha de maçã. É assim. E aí eu falei isso para ela, consegui tirar um pouco de um sorriso, um alívio. Porque consolar também não é só falar, olha, a gente sofre, eu sofro. Não, ó, vamos fazer desse limão uma limonada que a gente toma junto. O que está acontecendo com você, agradeça a Deus, é uma grande oportunidade. O dia que eu entrevistei Divaldinho, e ele com aquele vozeirão falou, a dor é a bênção de Deus aos seus eleitos. É a mais bela rainha sob a qual todos se ajoelham. E eu falei, meu Deus, eu preciso anotar. Que frase perfeita e maravilhosa. Você quer ver a gente se melhorar, a gente ser humilde? Dá uma dor para a gente se ajoelha, a gente fica bonzinho, a gente sai da zona de conforto. Então é uma bênção mesmo. E é tão interessante que quando a gente vai se melhorando, se modificando, a gente olha para aquilo que nos fizeram e a gente conta como se fosse uma troça. E naquele momento você sofreu tanto e você fala, nossa, mas por que eu sofri tanto por aquilo? Que bom que eu passei por aquilo. E vou dizer a vocês, todos os meus sofrimentos, o maior do que eu passei, o preço que eu paguei foi muito pequeno diante de tudo aquilo que eu aprendi. Eu acho que eu paguei pouco, porque o aprendizado foi muito grande. Eu estar aqui agora foi pela bendita dor que me visitou. Bendita dor, eu fui eleita, porque a dor me fez um ser humano um pouco melhor. Porque, ai de mim sem a doutrina espírita. Se eu já sou essa pessoinha boa com a doutrina, imagine sem. Não é? Eu estaria aí desesperada, fazendo coisas assim, que não me levariam a lugar nenhum. Mas eu entendi, a dor é para eu me melhorar. A dor é minha amiga. Ela é a rainha sob a qual eu me ajoelhei. Bendita a dor. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus esteja com todos nós nos momentos de embate, nos momentos onde formos chamados a falar, que nos lembremos que o silêncio não erra. O silêncio não é um consentimento. O silêncio é um direito. Ninguém tem direito de violar as nossas consciências. Deus não viola. Nos deu o livre-arbítrio. Usemos da melhor maneira possível. Usemos ele com sabedoria. E que tenhamos fé. Porque o nosso futuro será ditoso. Se hoje foi um dia bom, vocês nem sabem o que aguardam o dia de amanhã. Todos nós. Porque quem nos protege não dorme. Que a paz do nosso Mestre amado esteja com todos nós. Obrigado.